Então, sobre o que ela estava falando aí, sobre essa nossa desejo sempre, né, de buscar uma igualdade que a natureza não dispõe, né? Não é esse o projeto da natureza, né? E dentro disto, naturalmente, existe aquele que tem que se achar, até porque ele vai competir e vai se impor e vai, de alguma maneira, impulsionar, né? Então, o que agregado a isso, eu acho sempre muito difícil que essas coisas mudem. Também queria pedir para o Dmitry me explicar melhor esse comentário que ele fez inicialmente, que ele tinha também esse tipo de idealismo, né, de achar que você ia ter no futuro, aos 40 anos, agora, estaria já estabelecida uma condição de maior aceitação ou uma linguagem melhor. Enfim, o que você... Tem o projeto da natureza, mas tem o projeto da cultura, né? E o projeto da cultura ele é sempre mais igualitário, então eu tenho essa coisa meio otimista e tal. Mas você falou com toda a razão, né? Nós somos seres competitivos em muitos sentidos e a gente está num mundo competitivo, capitalista. Gabi, essa coisa de usarem a astrologia para reificar símbolos, signos, né? Signos no sentido pior da palavra, né? No sentido restrito da palavra e ratificar preconceitos, né? Isso é muito triste, né? E isso é a astrologia levada ao lado do mal, digamos assim, porque é você justamente limitar a condição criativa de realidade que a gente está, né, justamente enfatizando aqui. Que a gente pode criar realidade, que a gente pode transcender. Porque a astrologia ela tem que ser vista como uma possibilidade de você transcender limites. Porque se ela for servir para reificar limites, para coisificar o nosso mundo, né, e colocar uma jaula de ferro, né, aí é melhor nem mexer com a astrologia. Porque aí você vai até ganhar um karma bem pesado, no sentido de que você está enquadrando as pessoas, de que você está limitando, né? Isso tem que estar muito presente na pessoa que vai estudar astrologia, porque isso não tem a ver só com o trabalho do astrólogo, tem a ver com a própria pessoa que está estudando astrologia, que não vai atender ninguém, mas a realidade que ela está criando para si própria em função disso, né? Eu acho que a gente tem que alardear, e sempre que, assim como você vê um astrólogo charlatão, sem aquela coisa patrulhante demais, mas sempre que você vê um uso errado, gritar um pouco, olha, está errado. Você está limitando, restringindo, jogando no lixo toda a riqueza simbólica, qualitativa que tem a astrologia, né? Com relação à questão romântica, utópica, né? Bem, eu vim de antropologia, né? E foi muito engraçado, porque uma vez eu estava lá em Brasília e eu meio que construí uma teoria de ciclos, né? Que o André Barbeau já tinha feito décadas antes, né? E como eu tive esse desenvolvimento embrionário, parecia que eu tinha inventado aquilo. E de uma certa forma eu captei, né? Quer dizer, através da minha criatividade eu consegui chegar lá, muito em função de ter um raciocínio muito voltado para a questão histórica das gerações e de entender os movimentos culturais, artísticos, né? As vanguardas estéticas e políticas, enfim, e culturais, né? Então, eu tinha essa visão que era líquido e certo, que quando eu tivesse 40 anos seria super comum você ter agregado as análises de previsão econômica, política, no sentido de você ver tendências, né, que a gente usaria, né, essas variáveis astrológicas, né, e isso. Mas por que isso é tão difícil, né? Também não é só as próprias limitações em que a gente tem do sentido de traduzir isso para o outro, né, de fazer com que isso aconteça, mas existe a resistência de outros campos que dominam certos saberes e que não vão abrir mão desse poder. Então, conhecimento é poder. Por isso que nós somos ativistas, né? A gente tem um trabalho político.
também tirar um pouco o preconceito em relação à palavra política, né? Nós produzimos saber, nós produzimos relações, estamos diante de relações de poder e tal. Agora, eu queria trazer essa questão das resistências e dos engessamentos que certos grupos têm, né, à própria comunidade astrológica, né, em que medida a própria comunidade astrológica tem interesses políticos, seja dentro, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo, né? Então, e isso também está muito presente, né? E essa foi uma resistência que, de uma forma, eu sentia quando eu era novo. Eu sentia uma dificuldade muito grande em mostrar meu trabalho, em ver uma receptividade maior, fora algumas exceções, como o próprio Bola, como Fernando Fernandes, enfim. Agora, tem muito a ver também pelo fato que, de alguma maneira, o meu trabalho interessava essas pessoas, porque tem gente que não vai se interessar pelo meu trabalho mesmo, sabe? A minha linha não é a linha da outra pessoa. Mas eu sempre sentia assim eu sempre sentia que a astrologia institucionalizada ela podia ser muito mais aberta para o jovem do que foi no meu tempo, e eu acho fantástico assim, né, tá tendo a oportunidade de estar colocando, né, dois jovens assim numa mesa, sabe, o que a gente quer para o futuro. Acho que tem que ter isso, acho que a gente tem que olhar também em que medida nós construímos e contribuímos para que essa realidade que a gente está criticando tanto, né, e que muitas vezes restringe o nosso espaço, né, que medida a gente do ponto de vista interno também cai nas mesmas ciladas. Essa questão de cair numa cilada, eu já tive uma ideia uma vez, talvez um jeito de você ensinar astrologia, você seria escrever um livro sobre simbolismo sem falar a palavra astrologia ou nenhum dos signos. Você fazer como se fosse uma engenharia reversa. Você criar um outro sistema de símbolos com outros nomes e com outras características e tentar explicar do mesmo jeito e ver se dá certo também. Seria uma questão que, às vezes, você tirasse vícios dos próprios signos que já tem, ou da palavra, quadratura, trígono, você criar toda uma outra linguagem diferente para tentar explicar e ver se dá certo. É uma ideia que eu tive uma vez. Peraí, ele vai te dar um microfone. Bom dia, olha só. Eu queria saber como é que se coloca hoje a astrologia dentro do século XXI, dentro dessas modernidades que que o próprio mundo criou e as civilizações vêm criando. Eu queria saber isso. Desculpa, eu cheguei agora, mas eu estou assim... Quando fizeram as primeiras tabuinhas de argila lá na Mesopotâmia, a primeira coisa que eles imprimiram foi dados astrológicos. Então, em 1977, teve um engenheiro chamado James Neal, na Califórnia, que pegou os algoritmos dos planetas, né, das órbitas dos planetas, e transformou numa rotina para a calculadora HP41. E eu usei essa HP41, em 77, é como eu fazia os mapas. Aí um outro maluco pegou as rotinas do Neal e botou num programa para um Apple II, né? Então, em 78, eu comprei o Apple II, que tinha 16K de memória, e 48K de memória, e já rodava o mapa astral. Então, é interessante que nunca houve esse hiato, né? Ela sempre acompanhou e sempre se adaptou a todas essas novidades, e muitas vezes é uma das primeiras coisas que absorve essa ponta, justamente por ser uraniana, né? Por ser futurista e for ligado ao que está por vir, imediatamente se adapta. Eu acho que essa pergunta de como a astrologia se insere na modernidade, nesse mundo moderno, é, na verdade, uma pergunta de como nós nos inserimos, né? Porque não é meramente o simbolismo por si que vai se inserir. É preciso que a gente crie um campo de referência propício a essa inserção, que era justamente o que a gente estava falando aqui, de trazer essa linguagem de qualidades a uma síntese possível de divulgação. É uma coisa tão difícil de você quebrar, é a minha lua em Libra, como ela disse, né? Ninguém é dono de uma lua, né? Você não tem uma lua, você não tem um sol, você não tem um mapa astral.
Ninguém possui isso. E nem é possuído por isso. Tá? Isso então, como há uma tendência darwiniana, né, de você sempre remeter a seu eu, né, você quer sobreviver, você quer perdurar, você quer se perpetuar os seus genes, então tudo é eu, né, tudo é relativo a mim. Mas, na verdade, isso é uma grande ilusão, porque nós somos um cardume. Você pegar um peixe no cardume, um é um pouco mais gordo, um pouco mais magro, um pouco mais vermelho, outro um pouco mais amarelo, mas é tudo peixe. Né? Então, pelo menos metade do que tem no mapa astral simbolizado se relaciona ao outro. Né? Tem a casa 1, que sou eu, a casa 7 é o outro. Então, na melhor das hipóteses, tem direito a metade do seu mapa. Tá? A outra metade são os outros. Né? Sensacional. Então, se você não tiver essa perspectiva, você fica achando eu isso, eu aquilo, mas você não é nada, na verdade. Né? Como disse o Churchill, eu sou um verme, mas eu sou um verme que brilha. Sagitariano. Eu acho que essa astrologia... Eu queria só complementar o que foi colocado aqui, que eu acho muito interessante, o seguinte, essa questão do saber da astrologia, da informação que existe sobre a astrologia, por um lado a gente percebe pela própria história da vida do mundo, que ela está dentro do imaginário de todo mundo, seja para dizer que acredita e usa, ou seja para negar a veracidade dela. Nós temos uma questão histórica que o nosso amigo Amâncio Freaça coloca muito bem, que foi o momento em que a astrologia foi expulsa da academia. Ela fazia parte das artes liberais, dentro dos conceitos da Idade Média. Com economista, com o Ber, né? Com economista, né? Com motivo econômico. E normalmente os astrólogos têm um índice de acerto maior que os economistas. 1666, né? Isso. E então essa questão, ela fazia parte de um grupo, né, de saberes que eram chamados as artes liberais, onde estava a matemática, a arquitetura e a astrologia, se não me engano. E, né, levou essa discriminada, e de lá para cá ela vai caminhando paralelo, digamos, ao status quo e, ao mesmo tempo, sempre inserida no imaginário das pessoas. Jimmy citou, né, o programa da Claudinha, a gente sabe de sites de astrologia que tem, com as ferramentas que existem hoje em dia, já dá para você fazer pelo menos um cálculo de um mapa. Agora, eu achei muito interessante o que ela falou, no sentido de que por que pelo menos uma base, né, de simbolismo astrológico não é dada nas escolas, no curso primário, quer dizer, primário nem existe mais, né, no ensino fundamental, dentro de uma perspectiva de uma arte liberal. Porque, fazendo isso ou não, né, a astrologia continua presente no imaginário de todos, mas se ela estivesse, de alguma maneira, uma base dessas fosse dada dentro do sistema educacional, dentro de uma área de arte, não importa aí o rótulo, mas que esse simbolismo fosse propagado dentro de educação e cultura. Eu queria saber vocês, né, que estão aí, vocês até já saíram, os dois jovens aí já saíram desse âmbito, desse nível do ensino, já estão no nível do ensino superior, mas o que vocês acham se isso existisse, né, dentro do curso que vocês tiveram, tanto no nível do fundamental quanto no nível médio? Eu acho que seria muito, muito interessante, assim, não necessariamente o simbolismo zodiacal em si. Exatamente, mas o simbolismo de um modo geral, assim, porque justamente com isso que você estava mencionando dessa expulsão, né, dessa bipartição entre os saberes, o que acontece é que o que ficou sendo oficial hoje predomina. Então, você vê as escolas não só desprovidas de um ensino simbólico zodiacal, mas de qualquer ensino simbólico, a maioria das escolas. Fica um hemisfério, não é trabalhado simplesmente, você fica só em um hemisfério e o outro você esquece, deixa ele dormindo. Então, acho que seria interessante ter, talvez, o simbolismo zodiacal, mas, a princípio, para começar, qualquer símbolo, qualquer leitura simbólica, artística, criativa, interpretativa, é mais do que necessária. Assim, eu acho que já passou da hora e eu acho que, se bobear, foi até bom que a astrologia foi expulsa dessas, porque elas se enveredaram por um caminho tão racionalista, no mau sentido da palavra, que talvez, se não tivesse sido expulsa, a astrologia teria acabado indo para aí também. Então, por ter sido expulsa, por ter sido marginalizada, por estar à margem, ela agora pode servir de contraponto e poder ajudar a criar condições propícias para trabalhar o hemisfério que foi expulso da academia. Só um minutinho. Aí,
essa questão também que está falando de dar uma aula de simbolismo, é que nem eu falei da literatura. Já está tudo presente na literatura, porque literatura são palavras que têm símbolos. É um símbolo também, uma palavra, ou até um número também é um símbolo, mesma coisa. A arte é um símbolo. Então já está embutido. O problema é que eles vão pelo lado da interpretação, do que o autor queria dizer, eles vão falando essas coisas. E até o Chico Buarque fala aqui nas questões de vestibular, as pessoas fazem interpretações sobre os textos que ele escreve, e ele falava que ele não pensava essas coisas quando ele escrevia. Eles vinham na cabeça dele, ele ia escrevendo e achava que ficava bonito. Então eu acho que na literatura, por exemplo, ou nas aulas de arte, eles têm um foco, que nem ele falou errado, de ser racionalizado, de você querer botar um motivo por que ele escreveu aquilo, ou ser um reflexo da época que ele viveu, e tinha que fazer mais como, às vezes, como eu pensava, que eu pensava literatura e arte como esses símbolos. Eu não sei se foi porque eu conheci a astrologia antes ou se foi depois, aí tem que saber qual é a causa e o efeito aí, né? Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu acho que a antropologia, ela tem essa capacidade de dar conta desse estudo do símbolo, assim como a literatura, conjugada à literatura, semiótica, né? Agora, a questão é que isso é altamente subversivo, porque se você começa a trazer isso, você vai começar a questionar a própria maneira como a estrutura da escola, do saber é transmitida. Então, quando você começa a trazer essa possibilidade de questionamento e aquilo que é cristalizado, tomado como certo, começa a ser visto como símbolo e não como regra, cláusula pétrea, né? Então isso é altamente subversivo, né? Mas eu acho que a gente está muito próximo disso. Eu acho que é uma coisa que tende a acontecer cada vez mais, você trazer esse universo antropológico, semiótico, né? Agora, para isso, a gente vai ter que ter menos matemática. A gente tem 3 matemáticas, 3 biologias, 3 físicas, né? A gente vai ter que abrir mão, é uma questão de paradigma, né? Uma questão de mudança de enfoque, né? E aí, vindo para a colega que chegou tarde e tal, e tentando estender essa coisa do século XXI, eu acho que, como a gente falou aqui, existe uma astrologia de consumo, né? E essa astrologia de consumo, como as colegas falaram também, ela está muito centrada nessa ideia solar, né? E o quanto também existe uma astrologia voltada para o indivíduo, né? E para as questões desse ensimesmamento, né? Nessa coisa do eu, e às vezes que é muito exagerada, né? Então, eu acho que é um ganho nosso, né? O direito do indivíduo, o direito de sermos indivíduos, isso é um ganho nosso, é um ganho do mundo contemporâneo, da nossa sociedade, né? Então, eu não acho que essa astrologia precisa, quer dizer, não estou falando necessariamente da astrologia de horóscopo, enfim, mas essa astrologia do indivíduo, do mapa astral, de cada indivíduo, que é uma coisa nova, relativamente nova, né? Antes era só de reis mesmo, não havia muito sentido em buscar, né? Então isso é muito rico, mas a gente tem que estender os usos da astrologia, né, para outros campos e começar a naturalizar mais esses outros usos, né? Eu acho que um uso, como os colegas estão colocando aqui, né, de pensar a história, de pensar a sociedade contemporânea, os rumos da sociedade contemporânea. Eu adoro ficar pensando assim, que tipo de arte vai vir aí, né? Que essa nova juventude está trazendo o quê? Do ponto de vista estético, Netuno em Peixes, e Plutão em Capricórnio, Urano em Áries, né? Você ficar brincando de descobrir, que é uma brincadeira muito séria, mas é brincando de descobrir o porvir do ponto de vista coletivo, né? Falando ainda, né, falando da questão do amor, né, eu nenhum demérito, assim, acho sensacional o programa da Cláudia e acho que levanta uma bandeira nossa de estar divulgando com seriedade, né? Mas como o amor permeia isso. O próprio site Personare também, que é um site de altíssima qualidade, feito pelo colega Alexei, né? Mas o quanto eles estão cada vez mais se aproximando dessa linguagem do amor, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, que não adianta a gente desprezar e colocar como uma astrologia vulgar, ou enfim, é essa questão da demanda, né? O amor, ele está aí, né? Enfim, e sempre vai vir como uma questão queiramos ou não. Bem, e acho que, então, esses novos usos, eles são fundamentais, eles devem ser divulgados nas redes, né? Um uso, uma apropriação histórica, cultural, e em diversos outros significados que acabem indo além do indivíduo, além dessa astrologia centrada no amor, ou centrada no meu bel prazer, ou na minha... Bem, um dos efeitos, inclusive, da astrologia,
para ir além dessa questão do indivíduo, é o uso terapêutico. Eu acho que a astrologia, cada vez mais conjugada com outros saberes, inclusive com outros saberes aí, ligados às terapias holísticas, né? Ela pode ir muito além de uma mera abordagem psicanalítica da astrologia, né? Isso é muito rico, foi uma coisa que foi muito desenvolvida no nosso século, mas acho que já está na hora da gente ir um pouco além, subir um degrau. Oi, bom dia. Na verdade, assim, super interessante, só queria complementar. Eu acho que a abordagem da astrologia pode ter duas polaridades. Eu vejo assim, acho que vai muito o que você falou, que é fundamental. Um é o controle, o resultado, o poder que eu vou ter, reduzir. O outro é a transcendência, eu estar aberto a outra dimensão, eu me transformar, eu ter algum tipo de vivência terapêutica transcendental. São dois polos que podem conviver. Mas tem gente que vai buscar o resultado, com quem eu me dou bem, quando é que eu posso ganhar, com quem eu vou namorar, eu sou compatível com esse carinha que eu peguei ontem, com essa namorada que eu estou. Ou o que a astrologia pode me dizer no sentido de transcender, de ressimbolizar a minha vida. E acho que fundamental o que você falou, acho que daí que tem a ideia do amor fraterno, daquela coisa, você está aberto. E não vou pegar a astrologia como ferramenta de controle, poder e de ego, ou vou pegar a astrologia de uma maneira que vai me surpreender e me transcender, né? Acho que isso é fundamental em qualquer contato de astrólogo com cliente, né? Eu acho até que talvez esse fosse o momento da mesa em que a gente pudesse começar a pensar mais essa nossa realidade, porque eu acho que o que você está falando tem muito a ver com o fato da gente estar entrando em Netuno em Peixes, uma nova sensibilidade, ou enfim, de que maneira a nossa sensibilidade está aberta para outras experiências, né? E pensar Plutão em Capricórnio também, nessa questão de uma crise de sistema, uma crise, né? E como a astrologia chega, né, tão atualizada, tão uraniana nesse momento. E aquilo que o Gabriel falou, que é sensacional, né? Que a gente nunca... Eu ainda vivi muito esse recalque, né, de ter sido expulso da academia, né? E o quanto isso é importante nesse momento, né? Então a gente vem com uma visão alternativa, com a possibilidade de trazer uma nova consciência, de trazer uma transcendência, que não precisa ser necessariamente do ponto de vista cósmico, mas a transcendência em relação ao sistema falido, ultrapassado. Já seria ótimo, só o fato da gente entrar de forma criativa, com uma possibilidade de trazer um novo olhar, uma nova sensibilidade, uma nova visão de homem, uma nova visão de mundo, né? Exato, uma transcendência humana. E só complementando a ideia no ensino fundamental, a gente está com essa hipótese, quem sabe inserir a astrologia, eu acho que sim, o caminho do simbolismo, do transcendental, de ter matérias que tenham esse conteúdo. Agora, eu temeria extremamente ter astrologia no ensino fundamental, vamos ter professoras que iam falar, nossa, que horror, a quadratura de Marte com Saturno, não dá, nossa, coitadinho do pisciano. Pode ser perigoso. Né? O preconceito está no ser humano, o poder está no ser humano, e isso é um risco. Agora, sim, o simbolismo transcendental, isso sempre. Só isso. Não tem como lutar contra Darwin, né? Porque exatamente, Bola, realmente é impossível. Então, acho que uma das grandes coisas que o simbolismo pode permitir é você compreender que você tem essas características como parte, como eu disse antes, né, de um todo. Que você não é assim só para você mesmo, você é assim também para os outros. Né? E alguma coisa que lhe falta estará sobrando no outro, e alguma coisa que falta no outro você poderá proporcionar. Né? E é nesse jogo de trocas e de possibilidades é que esse simbolismo se torna um meio de você se orientar, né? E não se perder nessa grande teia. Um pouco antes do Vinícius, com 12 anos, eu li na biblioteca do meu avô, que já era um aficionado da atividade, fazia previsões para o meu pai. Eu lembro que em meados do ano de 63, meu pai falou, teu avô disse que vai dar um golpe militar. Eu tinha 14 e 13 anos, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falando, como é que ele sabe, né? Fiquei pensando, será que isso vai acontecer mesmo, né? Porque os dois eram comerciantes, então meu avô, eles se correspondiam, naquele tempo era cartas, né? Toda semana meu pai escrevia para meu avô para ele, e um dos temas era esse, né? Então, e em 1930, meu avô mandou fazer os mapas astrais do meu pai, dos meus tios, num astrólogo em São Paulo, né? Ele tinha tudo isso lá datilografado. E então, com 12 anos, eu peguei um dos livros que tinha na biblioteca dele e comecei a ler lá
as características básicas, assim, né? Daí eu peguei e fui olhar do meu pai, né? Então, touro, docilidade, afetividade. Digo, pô, meu pai nunca bateu em nenhum filho, né? Nunca ergueu a mão para ninguém, falava manso, e assim ele conseguia tudo o que ele queria. Minha mãe, uma sagitariana, explosiva e disciplinadora, né? E sistemática, digo, pô, é ela. A minha irmã, Leonina, que é tudo sob controle, não me emprestava o relógio despertador para mim, botava para mim acordar mais cedo. Meu irmão Pisciano, que eu tinha que acordar para chegar na hora na escola. Então foi minha primeira experiência, eu vi, bom, isso tem tudo a ver, né? Tem muita coisa aí que corresponde. E acho que, só que eu logo percebi que também tinha muitas outras que não, ou que faltavam. E aí foi aí que meu interesse foi começando, né? E aí com 22 foi que 10 anos depois eu vim a me envolver mais profundamente. Mas eu acho que a gente tem que entender que é da natureza humana essa tendência de que personalizar, individualizar e remeter a si, e a comparar, e a querer competir, e isso vai ser muito difícil. Acho que a vinda da internet, eu gosto muito de ficar lendo os comentários das pessoas quando acontece algum fato, né? Já teve 2 ou 3 momentos aí que as pessoas sofreram processos, né? Porque foram preconceituosos no Twitter e no Facebook, né? Recentemente agora chamaram a garota lá de macaca, que tinha que estar na jaula, o Ministério Público está atrás de quem foi que postou aquilo. Então, é muito difícil, você vai ver mesmo. Outra coisa que eu queria aproveitar para colocar, eu fui jornalista de origem. Então, também eu acho exagerado dizer que a mídia tem esse poder. Na verdade, a mídia só faz o que o povo quer, né? Você quer vender jornal, você quer audiência, você quer publicidade. Então, o sujeito está... existe uma regra no jornalismo que é boas notícias não são notícias, né? Eu, quando fui repórter, eu era plantonista de fim de semana da reportagem policial, foi por onde eu comecei e que me foi de grande utilidade para toda a vida, porque com 22 anos eu vi mesmo como é que a banda toca, né? Na parte mais obscura e do dia a dia de uma cidade, da vida em comunidade. E eu vi que se tiver alguém dando uma esmola, ninguém se junta para olhar. Agora, se tiver um sujeito sangrando, já tem meia dúzia, ainda fica filmando e não fazem nada para ajudar a pessoa, né? O cara se preocupa mais em botar no YouTube depois do que socorrer, né? Então, eu acho que a gente tem que ser também... e que a mídia, na verdade, na maior parte, ela segue a média das pessoas, né? A mídia é a média, né? Eu não acho que não sei, eu acho que a natureza é feita de todas essas diversidades, né? Não dá para querer que todo mundo vá se iluminar e vai ser uma pessoa, entendeu? Eu acho que tem que ter aqueles que fazem o papel, tipo, eu outro dia coloquei, o Gaddafi é uma espécie de terremoto ambulante, né? Um tsunami. Na natureza humana também estão presentes essas forças, e elas são simbolizadas por esses signos, né? Então, também tem que ter aqueles que têm esse papel, né? A gente tem que acabar aceitando que é assim que a natureza coloca, você não consegue impedir, por mais regras que se façam, leis que se escrevam, punições que se imponham, você não vai impedir que um homem use a força para submeter uma mulher, porque a natureza fez um mais forte que o outro. Mas não para esse objetivo de dominação, mas acaba sendo usado assim. E você não vai conseguir nunca. Então você reprime, você educa, você disciplina, mas você não impede que no momento do animal... Tem uma frase da Camille Paglia muito interessante que ela diz: no confronto entre a cultura e a natureza e os instintos, a natureza sempre vence, né? Porque por mais cultura, mais educação, mais repressão, mais leis, mais disciplina que você coloque, chega uma hora que estoura, né, cara? Quer dizer, tu pode criar um Estado extremamente controlado e reprimido, mas você não consegue controlar tudo. E vai ser uma hora que essa força vai produzir uma transformação.
Assim, um pouco de debate está tendo aqui é sobre esse problema da simbologia, né, dessa mudança da simbologia da astrologia. Né. A questão que eu me coloco é o seguinte, porque, na verdade, eu tenho uma formação científica e só fui ter contato, né, com a astrologia muitos anos mais tarde para entender as mudanças que eu estava passando. Né. Então, eu fui buscar explicações e a astrologia me ajudou muito a entender o que estava acontecendo comigo. A questão é, a própria ciência, né, você estava falando dos números, né, que são símbolos também, e você tem a ciência, a matemática, que é uma ciência. Não teria como puxar mais, né, a ciência e integrar a astrologia? Um exemplo prático, né, as pessoas não entendem, né, por que os planetas têm influência sobre a gente. Só você mostrar a maré, né, a Lua atua sobre a água, nós somos feitos de água, né. Então, quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de emoção, está falando de psique, de uma série de coisas de comportamento. Né? De que forma, né, essas energias, na verdade, é um debate também que eu gostaria de colocar aqui, são energias que são projetadas, né, sobre a humanidade, né? Energias amorosas, energias emocionais, né, são campos energéticos, mas que a ciência, de alguma maneira, não consegue. A ciência mede a matéria, né, a lei da gravidade, Newton, mas será que não haveria como a ciência medir a energia amorosa, a energia da raiva, que de alguma maneira está aí, se você entra nesse campo de energia ou não entra? Então, quer dizer, aproximar a ciência dessa simbologia e resgatar e reeducar as pessoas através disso. Né? Essa questão da ciência, inclusive, você está falando ali da gravidade, quando ela foi escrita, ela foi publicada, Netuno estava em peixes também. E exatamente no outro ciclo de peixes, teve o Maxwell, que ele descobriu a luz, que acabou fazendo que o Einstein logo depois tirou a relatividade. Então, todos esses ciclos de Netuno e peixes são muito importantes nessa questão da física relacionada a coisas que são invisíveis. Né? Mas voltando a isso que você estava falando de energia, eu acho que a astrologia, em termos com a ciência, ela é um pouco mais complicada, porque essa questão do planeta influenciar, eu não sei se entra muito nesse mérito. Eu acho que tem mais a ver com por exemplo, na física existem muitos processos e muitos resultados que são tirados de generalizações do modo como a natureza funciona. Por exemplo, certas simetrias que existem na natureza, certas equações existem por causa de certas simetrias geométricas, assim, são o tamanho do espaço, como o espaço se comporta. Então, eu acho que às vezes a astrologia pode ser apenas um reflexo ou um modo de a gente olhar como o universo se comporta, como se fosse tipo o nosso modo simbólico de representar como a natureza se comporta. Por exemplo, o Ares é sempre o começo, sempre o princípio. Então, sempre no universo, sempre tem alguma coisa que começa um processo e ele vai evoluindo com o touro, ele cresce. Por exemplo, até a própria história do universo, se você for ver, teve um ponto singular que ele se expandiu, e quando ele se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz, que foi a expansão, como se fosse o touro. É uma expansão tão grande que fez com que o universo ficasse igual em todos os lados que você vê. Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Eu acho que é uma coisa mais difícil de você medir, de você calcular. Não é uma energia. A gravidade, ela só apenas faz a matéria se atrair, mais nada. É só essa a única função dela, que a gente saiba por enquanto. Porque... Então, assim... Alô? Exatamente. Né? A astrologia tem uma fama de ser coisa, para quem nunca teve uma compreensão, ou buscar uma resposta, uma coisa de charlatão. Né? Porque, na realidade, houve como vocês falaram, uma dissociação, né? Então, não é uma ciência. Né? A coisa de charlatão, ela está falando de tarô ou de outras. Né? A única maneira de haver um resgate é se você tentar colocar os instrumentos que existem hoje, né? Científicos ou outros, para você puxar. Né? E, né, não assim, necessariamente. Não necessariamente. Então, porque como é que se faria isso? Isso é uma crença, como o Vinícius estava falando, é uma crença, né, achar que o planeta influencia. E não é tão óbvio que porque a maré se move com a Lua, que nós também somos influenciados, entendeu? Então, me parece muito mais que nós nos movemos com os astros e não por causa deles, né? Então, tem que mudar esse ponto de vista também, porque se fosse uma influência, ela seria igual sempre, e sempre tudo aconteceria da mesma forma.
E não é assim que acontece, entendeu? Então, não se trata de uma... Pode parecer, né? Você começa a estudar isso, você tem uma memória e você acumula uma informação e, em cima dessa memória, dessa informação, você começa a achar que as coisas vão ser sempre assim. E não é o que acontece, né? Não, e de fato a ciência talvez, ela de fato ela pode medir a influência na maré e te dizer exatamente a altura que vai estar, né? Mas quando você está ali na praia e está vendo a lua e tem a maré e alguém, ou então uma poesia sobre aquilo, a ciência, eu acho que escapa ao âmbito assim, científico, e eu acho ótimo que escape. Não acho que é interessante trazê-lo para dentro, porque eu acho que seria uma deturpação da própria polaridade, como o Bola estava falando, né? Dessa polifonia entre aquilo que é quantitativamente explicável e aquilo que não é. Você pode medir talvez o nível hormonal da pessoa, mas você nunca vai poder dizer se ela está apaixonada, entendeu? E se também se o destino e as características fossem um efeito dos astros, né, uma influência dos astros, não seria possível você examinar isso sobre outra ótica, né? Então, por exemplo, eu cansei de ter clientes que me disseram a mesma coisa que você me falou, o pai de santo lá disse nos búzios, a taróloga falou lá nas cartas. Quer dizer, os astros não têm nenhuma franquia exclusiva do destino e das características das pessoas. Isso está nas pessoas e somos nós que atribuímos esses significados. E o dia que a humanidade não existe mais, e esse dia virá um dia, os astros vão continuar sendo pedras cegas girando no céu e não terá mais ninguém para atribuir nada a eles. O que eu acho é que o universo tem uma certa quantidade de ordem, como o Vinícius falou lá. Tem o começo, né? Quando você põe o sol nascendo, é como se fosse uma criança nascendo. Quando o sol está no meio-dia, essa criança virou um adulto, está com uma profissão, atuando no mundo. E depois ele vai se pôr, ele vai ficar velho, vai morrer, né? Então é intuitiva essa analogia entre um ciclo e outro, mas não quer dizer que é isso que é o sol que faz isso, né? Então, isso aí é uma questão que tem que ser debatida talvez com mais extensão, ou num outro fórum mais assim, específico para isso, porque tem que quebrar uma visão de causa e efeito. Nós vivemos em função de um ego, né, de uma persona que existe durante algum tempo e que acha que as coisas são assim como ela entende, ou como ela percebe, ou como ela vê, inclusive essa ordem, né? Então, essa ordem ela é cega, ela é aleatória, ela distribui de uma forma aleatória as características. E a gente procura nos símbolos meios de entender essa ordem e essa desordem, né? Então, o símbolo é apenas um espelho, né? Eu digo, o mapa astral é um espelho vazio. Se você não tiver ali para significar e não tiver alguém para olhar, não representa nada. O intérprete é como um instrumento, né? O instrumento musical, você pode ter um Stradivarius, ou você pode ter um violino coreano, mas se não tiver ninguém para tocar, ele não emite som nenhum, né? Então, o intérprete e o instrumento. Então, esse conhecimento é um instrumento, mas tem o intérprete, sem o qual ele não existe. O dia que desaparecer a humanidade, desaparece esse saber, tá? Então, e mesmo mal tocado, um Stradivarius também guincha, tá? Então, não se trata também só de que o instrumento é muito sofisticado e perfeito que você vai obter uma bela interpretação, né? Um Stradivarius na minha mão vai ser um desastre total, né? Vou só soar que nem uma serra elétrica, né? Então, a mesma coisa é o simbolismo, né? Mal tocado também guincha, né? É maravilhoso esse simbolismo, mas tem o intérprete, e o intérprete vai fazer a interpretação de acordo com o seu sistema de crenças, com a sua visão de mundo, com aquilo que ele acha certo e errado, bom e ruim. Perfeito. A gente vai ter que transcender esse sistema causal, essa lógica, e a gente está muito condicionado a ela, né? Porque a gente... É fácil dizer... É feito para isso, né? É feito para funcionar assim. É uma luta constante, uma luta epistemológica. Eu acho que essa é uma mesa muito interessante, porque ela é uma mesa epistemológica. Ela está pensando na astrologia e pensando na forma como a gente cria a astrologia, se apropria da astrologia. E eu acho que esse novo uso, que não é um novo uso,
Mas, assim, esse novo olhar, né, como é a proposta dessa mesa, eu acho que ele tem que transcender essa relação de causa e efeito. Eu acho, na verdade, que isso já é cada vez mais residual, assim, entre nós. Eu tive um professor de física que dizia no meu colegial, tudo se passa como se assim fosse. E eu acho que, sabe qual o ponto, assim, na tua fala? É que é energia. A gente se habituou muito a usar a palavra conceito de energia, né? E a energia liga a lâmpada, né? Então a gente pensa assim, vai entrar energia e vai acontecer alguma coisa. E eu acho que a gente tem que pensar como um espelho, né? Que na verdade não está fora da gente, os astros não estão fora da gente, é tudo um universo só. Então, eu acho que a gente tem que falar em correlação, falar em coincidência. Talvez você tenha uma causa não local, a gente pode falar em causa não local, né? Mas se trata de um entrelaçamento, muitas vezes emaranhado, por isso que é confuso, por isso que é difícil, por isso que o intérprete é complexo, né? Por isso que o intérprete é tão importante, por isso que o intérprete cria a realidade, né? Falando de uma forma sem grandes pretensões, mas a gente cria a realidade, a gente cria a nossa própria realidade. O intérprete, por isso que é muito importante o astrólogo, mais do que a própria astrologia, né? Porque é o cara que vai atribuir significado. Então, quando a gente sai um pouco dessa ideia de energia e começa a pensar mais em correlação, em coincidência, em que uma coisa se reflete na outra, né? Em sincronicidade, perfeito, né? A gente começa a se aproximar mais do que eu entendo que seja esse novo olhar. Então, deixa eu só... O microfone está funcionando, tá. Assim, né, se a gente pegar as ondas, né, as frequências, a nossa percepção não chega, eu acho que a 0,3% das frequências que estão acontecendo aqui. Isso é crença também, meu amigo. Você, sabe, se você for reduzir o simbolismo, o olhar do simbolismo ao que se acredita que o cérebro é capaz, você só vai enxergar isso. Entendeu? Eu sei, Bola. Bola, deixa eu falar uma coisa. Você usa muito a palavra crença, né? Você acaba atacando tudo falando de ser crença. Nós somos crentes, o ser humano, porque a gente acredita, porque, por lugar, você vivencia as coisas. Eu também acredito que eu não tenho crenças. Então, né, assim, é a fé, é o amor. Eu não sei, você pega a palavra crença, você joga e você, por um lado, você nivela tudo, assim, um nível muito onde ninguém consegue colocar mais nada, né? Então eu tenho dificuldade de entender o que é crença para você. Não, você pode acreditar em Deus ou você não acreditar. Você não acreditar também é uma crença. Você acredita na ciência. Outro dia eu vi na televisão aquele astrólogo, o mais famoso astrólogo brasileiro, físico brasileiro, que ele é darwinista e tal. Você vê o cara falando, chega a fazer até mal, porque ele acredita puramente na ciência e é uma coisa assim, muito aquela mente cartesiana, dura, sabe? É difícil, né? Você... Né? Assim, dá até perguntar, então você não acredita nem no amor, né? Porque... Então o amor não existe. Né? Onde é que está... Porque a ciência não pode comprovar o amor, né? O amor e o sexo são a isca. O anzol é a reprodução. Mas assim, né, quer dizer, a gente, né, a nossa própria existência é a mesma coisa que chegar a falar, uma formiga ela tem compreensão do que nós somos? Não. Um cachorro tem uma compreensão do que nós somos? Não. Nós temos compreensão do que Ninguém nunca perguntou para o cachorro, e nem eles... só porque nós conseguimos transformar grunhidos em linguagem articulada, a gente acha que a gente é mais do que um cachorro. Agora, os cachorros não se preocuparam de transformar latidos em linguagem. Agora, isso não os faz menos do que nós, entendeu? Então, essas decorrências são crenças. Então, você acreditar que um cachorro é inferior, o Churchill disse, os gatos nos olham de cima, os cachorros nos olham de baixo, os porcos nos olham nos olhos. Eu prefiro os porcos, né? Porque eles nos tratam como iguais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Bola. Então, o que é astrologia para você? Se você tivesse que resolver. Astrólogo. Astromante. Eu também não sou astromante. Para você? Eu também não sou astromante. Eu sou o Bola. Uma coisa redonda cuja periferia está em nenhum lugar e o centro em todos.
Léo, talvez quando o Bola chame de crença, né, é aquela coisa, é o enfoque, é o seu olhar e o olhar dele, é a sua interpretação e a interpretação dele. Então não dá para dizer você está certo, eu estou errado. Né? Depende muito também de onde a gente está observando, de quem é o observador e do que eu estou observando. E é isso que vai criando, plasmando essa realidade. Né? E isso aí não dá para discutir. É como você dizer, gêmeos é melhor do que peixes. Cada um com a sua qualidade. Por isso é redondo, não tem início, não tem fim, e todo mundo soma. E tem hora que todo mundo briga, dependendo do aspecto, dependendo do trânsito. E é isso que vai levando a bola para frente. Que a gente é redondo, a terra é redonda. E não tem esquina. Pode pisar na bola, mas não no bola. Não no bola. Porque escorrega e cai. Não é por minha causa, não. Que a pessoa vai se dar mal, entendeu? Técnico pode fazer pergunta também? Hein, Bola? Pode, claro. Os técnicos também podem fazer pergunta. Tem que filmar. Quanto mais, melhor. É porque também existem alguns determinismos de que técnico opera e pessoas perguntam e tal. Eu vou tentar fazer uns... vou tentar fazer umas micro pinceladas. A primeira delas é que os cientistas e os astrólogos em outros tempos já foram irmãos e iam todos para a fogueira juntos, queimados. E quando, no meu caso particular, já seguindo essa tradição de puxar a brasa para minha sardinha, eu sou nasci na década de 80 e o incômodo maior, pelo menos da geração dos meus pais, ou particularmente no bairro onde eu morava, era uma questão, quem tinha o controle do poder era a religião. A ciência serviu para mim naquela época na capacidade de poder me questionar. Existem cientistas que pensam quantitativamente, mas existem cientistas que pensam qualitativamente. Existem astrólogos que pensam como vocês pensam, e existem pessoas que pensam que são astrólogos, que também é crença. Né? Assim como um dia a humanidade vai acabar, também é uma crença sua, que eu respeito, mas que talvez não aconteça. A pergunta que eu queria fazer, ou pelo menos a pulga que eu queria deixar... é um último comentário. Existem pessoas que acham que a escola vai resolver e vai transmitir todos os conhecimentos, e existem pessoas que acreditam que uma vida só não será capaz para que a gente tenha a capacidade de aprender tudo. Eu acho que grande barato dessa mesa é essa pergunta, essa contradição. Se o Bola às vezes se contradiz porque ele acredita uma coisa ou não, mas pelo menos ele defende uma boa teoria, a de que uma hora ele pode pensar uma coisa, outra hora ele pode pensar outra, e que isso necessariamente não significa que esse conflito seja negativo ou positivo. Né? Eu acho que o grande barato é esse, não a minha verdade sobre o que vocês pensam, e muito menos a verdade que vocês pensam sobre aquilo que a gente pensa. Então, a pergunta que eu queria colocar é, será agora, tentando ver a própria fala de vocês sobre uma nova ótica, sobre uma nova interferência, sobre um novo pensamento, uma nova energia, seja lá o que for, às vezes a gente, astrólogo, cientista, religioso, a gente não deve novamente se perguntar sobre a contradição daquilo que a gente está falando? Muito bem. Fala, Fernando. Bom, tenho uma pergunta para a mesa. Bom dia, mas eu vou pedir permissão primeiro. O Fernando tem uma larga experiência como terapeuta, astrólogo e contato com gente jovem, não é isso? Todas as idades. Mas assim, mas eu tenho uma... Então eu estava esperando mesmo que você contribuísse. Tá bom, então primeiro vou pedir permissão à mesa para enviar aquele abraço para o querido ouvinte do interior, porque já comecei a receber e-mail ontem do pessoal de Minas, de Campinas, São Paulo, Florianópolis, acho que de Boston também, sei lá, que tá todo mundo. Eu acho muito interessante que a gente sabe que tem gente, mas a gente só vê depois se tiver uma estatística ali ou se receber o feedback. Eu acho que esse evento está permitindo isso, que é uma experiência, que é uma bolinha de neve, a gente não sabe onde é que vai parar depois, mas que realmente tem um efeito muito grande quem não está aqui.
desejava que a gente pudesse também receber o Twitter, alguma pergunta, mas enfim. Quero aproveitar para agradecer você, Bola, por organizar, ontem não deu tempo, e a Prefeitura, a Secretaria de Cultura também por permitir isso. Acho que isso também é um efeito de dinheiro público, e mostrando toda essa produção lá para a Secretaria, eu acho que eles vão ver Temos que fazer valer cada centavo. Exatamente, né? E por isso que eu havia sugerido que a gente enviasse cópia disso para o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro e São Paulo, porque é um retorno, fica um arquivo para pesquisas. Tá? Fica aqui só na cidade, como você bem disse, né? Está indo para o mundo inteiro, né? Uma coisa, mais uma vez, o Rio de Janeiro, aquele Stélio na Casa 10, né? Essa capacidade que a gente tem de amplificar, e é fantástico. A minha pergunta, então, para a mesa é, já que nós estávamos falando, vocês, se hoje, amanhã, daqui a pouco, a astrologia, o conhecimento astrológico retorna à universidade do mundo, do Brasil, em que departamento, que cadeira vocês acham que isso voltaria? Ciências humanas, ciências tecnológicas, saúde, arte, filosofia. Eu sei, ou pelo menos eu perguntei para o Robert Hand, né, minha ignorância, há 300 anos onde ela pertencia. Ele falou que era na Faculdade de Medicina, em Bolonha. Os astrônomos, os matemáticos, acho que já não eram mais sacerdotes lá como na Caldeia, mas os astrólogos davam aula, era uma cadeira, a astrologia era uma cadeira, na Faculdade de Medicina, em Bolonha, acho que também na França. Então, hoje, a astrologia voltando para a universidade, onde vocês acham, que departamento, que cadeira ela ocuparia? Quando eu estudei na UFRJ, eu cheguei a conhecer um professor emérito de engenharia civil da UFRJ, que ele estava com um projeto chamado Minerva, que era acabar com todos os cursos, acabar com todas as designações dos cursos de faculdade e criar áreas que seriam meio que interdisciplinares com várias áreas juntas. Por exemplo, você não teria mais engenharia civil, engenharia de petróleo, engenharia nuclear ou história. Você teria certos cursos e você escolhe as matérias de quase qualquer área que você quiser para você criar um currículo completamente específico para você. Então, eu acho que a astrologia seria melhor se fosse num sistema assim, não num sistema como a gente tem agora, que você fica especialista numa coisa, você só lida com aquilo, não lida mais com nada da faculdade. Eu acho que a universidade devia ser um lugar que tinha que misturar mais as matérias, ter um maior intercâmbio de conhecimento, e a astrologia ela sempre fica melhor quando você consegue ter uma visão mais abrangente de todas as áreas do conhecimento humano. Eu acho que assim seria melhor do que uma área específica. Eu concordo absolutamente com o que ele está falando, assim, porque eu acho que essa compartimentalização não só do ensino, né, mas de tudo, enfim, caso a astrologia fosse inserida em um compartimento só, com detrimento de todos os outros, seria uma perpetuação disso que a gente estava falando mais cedo, né, de só uma visão, de individualismo, enfim, etc. E isso é muito proveitoso, por ser ela uma linguagem, né, simbólica, de qualidades e tudo mais, ela poderia se aplicar a diversos âmbitos acadêmicos. Então, eu nem sabia que existia isso, mas no caso disso começar a ser concretizado nos moldes que esse professor estava botando, eu acho que é fundamental ela ser uma possibilidade de leitura simbólica para vários campos, e não só em um específico. Esse professor é pisciano também. Jimmy, eu acho que a gente tem que pensar também, Nando, por que a astrologia saiu? Porque um dia ela esteve lá, né? E ela saiu porque realmente ela não se enquadra dentro dessa perspectiva causal que a gente estava tanto, né, colocando aqui, que não se mede tão simplesmente e tal. Então, assim, eu particularmente, eu já abandonei essa pretensão, né, de querer ver isso. Eu vim da academia, eu saí da academia, né? Então, assim, eu não tenho mais essa preocupação, mas tem gente que tem, como você ou como outras pessoas, enfim. Agora, justamente por a astrologia não ter se enquadrado dentro de um esquema do saber específico, institucional, né, é justamente por isso que é problemática a inserção dela dentro dessa estrutura, que, de uma certa forma, mudou em relação ao que era no século XVII. Sem falar da bancada evangélica.
E aí, meu amigo, pois é, ainda tem aí, por isso a questão política está sempre presente, né? Super importante. Mas, enfim, eu não vejo muito futuro para a astrologia dentro desse esquema. Eu acho que esse esquema ele tem universitário, de construção do saber, de institucionalização do saber, ele tem que ser transformado, né? E talvez esteja em vias de transformação. Agora, hoje, o lugar que eu veria, eu até pensei muito se é isso mesmo, né? Não é muito, até porque é uma pergunta que você fez agora, mas eu veria como arte, tá? Na minha concepção, eu vejo mais próxima da arte, e por isso que ela fica num lugar meio torto, sem preconceito nenhum, mas enfim, o teatro na universidade é um lugar meio, né, esquisito. Tem que ter o lugar do teatro, tem que ter mas são lugares, assim, as artes plásticas, é meio, né, você não vai aprender tudo ali, pelo menos, né? Eu tenho essa impressão, né? Então eu acho que a astrologia ficaria num lugar semelhante, assim. Eu gosto de pensar a astrologia como arte, acho que isso tira um peso enorme, sabe? E ao mesmo tempo dá uma abertura fantástica. Agora, para isso você tem que cada vez mais desnaturalizar essa preocupação em ser preciso, em ser exato, né? E cada vez mais pensar que, assim como a arte, a astrologia traz para a gente possibilidades. Então, eu acho que o sistema institucional acadêmico ainda tem que mudar um pouco, mas eu enxergaria hoje pensando no campo artístico. A mente e os 5 sentidos foram capazes de medir a velocidade da luz, né? Mas precisa ter uma consciência que, para você medir uma coisa ou desenvolver um método para medir alguma coisa, você tem que ter alguma outra mais veloz que ela, né? Senão você não vai poder chegar a fazer essa comparação. Então, a consciência é mais veloz do que a mente, né? E é nesse patamar da consciência que esses discursos que tentam reduzir o olhar do simbolismo a uma analogia com a ciência é que não se sustenta. Porque na consciência não existe esse ontem, o amanhã, o depois, o passado, o futuro. Nesse plano, a percepção pode se mover livremente, né? E aí é que acontecem as previsões, né? Quando elas são específicas e voltadas para um fato que depois se concretiza no futuro. Então, quando você consegue fazer uma previsão que realmente se concretiza e se realiza no futuro, aí você está trabalhando dentro de um plano de consciência. E não somente existe uma certa quantidade de probabilidades que você pode abordar pela lógica, pela razão, pelo conhecimento acumulado, pela história acumulada. Então, desde a Mesopotâmia, se sabe que Saturno, em conjunção ao Sol, vai haver algum tipo de limite, né? Agora, interpretar e especificar e enxergar exatamente como para cada um isso vai acontecer, isso não está mais nesse patamar, né? Então, não é que não possa se ter um astrólogo mais ou menos eficiente funcionando a partir da razão e da memória e da causa e efeito. Até ele poderá acertar uma boa quantidade de coisas, mas não é aí que isso para, e nem é aí que isso se determina, se define e realmente é capaz de transformar. É isso que eu penso. Essa coisa assim, né? A gente podia aprender astrologia na escola, como também podia aprender a viver na escola, né? Mas a gente só aprende a viver vivendo. E nem tudo tem que passar pela escola para ter, vamos dizer assim, respeitabilidade. Isso é o que a gente aprende dentro do raciocínio cartesiano, isso é o que a gente aprende com a educação, com o que o sistema espera de nós. Mas o meu caminho pelo mundo, eu mesmo faço. A Bahia, eu não nasci lá, mas o Rio, São Paulo, me deu régua e compasso. E é isso que a gente precisa descobrir. E não interessa para muita gente que a gente descubra, viva e transmita isso. Então, está mudando, né? A gente está conseguindo se reunir com o patrocínio da prefeitura. Hoje, a astrologia está dentro da Universidade Cândido Mendes como um curso de extensão. Então, uma coisa foi sendo construída, revista, e, não sei, parece que esse novo olhar é bem por aí.
que tem coisa que realmente não vai dar para aprender na escola, e é muito bom que seja assim. E é bem da astrologia, né, não se enquadrar dentro do sistema e talvez ter uma afinidade maior, como o Dimitri coloca, com o campo das artes. Pois é, Glória, eu me sinto numa posição muito confortável, assim, porque eu acho que a astrologia é livre, sabe? É por isso que, assim, eu começo a... Engraçado, porque como eu vim da sociologia, enfim, nunca fui militante, mas vim de um campo em que a militância é uma coisa super forte e tal, né? Então, quando eu comecei a me socializar astrologicamente, que ainda foi nesse século, né? Não foi no século passado, acho que por isso que eu estou aqui na mesa, astrólogo do século XXI, mas enfim, eu tinha muito essa preocupação da regulamentação, de que a gente precisa ser uma carreira reconhecida e tal, e isso, por trás disso, às vezes tem um problema muito sério, que é justamente a possibilidade de a gente estar se trancando. Né? Então nós somos livres, e eu cada vez mais percebo que essa liberdade, ela expande o nosso alcance, ela expande, ela torna tudo mais plural, que novas vozes e novas práticas e possam coexistir e tal. E assim, eu vejo menos a ameaça de charlatanismo. Claro que isso vai ter em qualquer profissão, né? Inclusive quando é regulamentado. Mas eu vejo cada vez, essa liberdade, ela é cada vez melhor usada, principalmente porque eu acho que a gente está, justamente por estar meio fora dessa coisa institucional toda, né? Como essa condição marginal que se falou aqui me deixa muito à vontade, sabe? Me deixa muito à vontade porque eu não faço parte disso. E não é uma coisa assim... ideológica. Não, mas eu só faço parte de uma atividade marginal à sociedade contemporânea, ao status quo, né? E isso me deixa numa condição muito boa, assim, eu me sinto muito à vontade, né? E acho bacana. Estamos ali na Cândido Mendes, né? Fui convidado também para participar, acho legal essa penetração institucional, mas sempre dentro dessa perspectiva livre, sabe? Porque isso é o que é mais rico que a gente tem. Então não vamos, pelo amor de Deus, não vamos colocar isso numa camisa de força, numa jaula de dizer, olha, só vai ser astrólogo, até porque eu fui autodidata, sou autodidata, e aí, não poderia trabalhar hoje? Tem vários outros autodidatas começando aí com a internet que vão ser grandes astrólogos e tal, mas enfim, também não sou contra a institucionalização, né, de estar chegando na academia, acho bacana. E olha o seguinte, na era de Gêmeos, né, o Aquário estava na casa 9, a astrologia era uma religião. Né? Depois, na era de Touro, ela ficou na casa 10, Aquário, ela virou um sistema de poder. Depois, na era de Áries, ela foi para a casa 11, e virou uma coisa que começou a se espalhar e a se tornar algo de propriedade coletiva. Na era de Peixes, ela entrou na casa 12. Foi aí que ela foi perseguida, e foi proibida, e foi exilada, e foi oculta. E agora está chegando na era de Aquário, na primeira casa da humanidade. Então ela se torna uma linguagem das pessoas, e não é mais uma religião, nem um sistema de poder, nem uma forma de dominação cultural, de ensino. Então ela vai mesmo cada vez mais se manifestar pelo impulso individual, porque a pessoa quer saber para ela, e é isso que vai mover. E outra coisa, o Darwin nos ensinou que existem os predadores e os altruístas, né? E o grande sonho do altruísta é que todos os predadores se convertam, que é uma coisa que nunca vai acontecer, porque não é assim que a natureza funciona. Então, os altruístas, que somos nós aqui, ficamos com essa idealização de que então a astrologia devia ir para as escolas, que assim as pessoas ficariam mais felizes, mas vai ter um predador que vai pegar a astrologia para dizer, tu é um merda, tu é um fracassado, você é um peixes, eu sou Áries, e tu vai te dar mal, e eu vou te dar umas porradas. Então não adianta, a natureza humana você não vai mudar, porque não foi aí para isso que ela foi feita, né? Então nós temos que reconhecer isso. O Churchill, eu sou um churchilliano, se eu tiver algum, sou um shakespeariano e um davinciano, esses são os meus parâmetros. E o Churchill disse, agora me esqueci o que eu tinha dizer. Daqui a pouco a gente lembra. Então,
Então, o que eu estava falando mesmo? Me esqueci. Então, o que acontece é que nós temos que... sim, ele... Sobre... ele disse, o altruísta é apenas uma pessoa que alimenta o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido. Né? Ele estava se referindo aos pacifistas que queriam dissuadir a Inglaterra de se preparar contra o ataque dos nazistas. Ele dizia, o Hitler vai atacar, ele está se armando, ele virá. Mas já tinha tido 2 guerras, né? E a Primeira Guerra Mundial tinha sido um sacrifício enorme, ninguém queria ouvir falar de outra guerra. Né? E ninguém queria acreditar que aquela guerra viria. E ele foi detonado e apedrejado por isso, por estar falando isso. Quando a guerra começou, foram chamar ele para liderar, né? E aí ele disse aquelas sérias palavras, né? Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas ruas, nós jamais nos renderemos. E nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Ele nasceu quando tinha o Mercúrio em Escorpião, né, em oposição ao Plutão em Touro. Então ele tinha uma incisividade, né, e uma síntese que o Gabriel muito bem falou, essa capacidade de pegar as ideias e os significados e simbolizá-los em palavras que dizem tudo. Né? Uma vez ele estava fazendo campanha de rua, né, um corpo a corpo, e um sujeito gritou, Sr. Churchill, eu preferia votar no diabo do que no senhor. Daí ele virou e disse, se por acaso seu amigo não se candidatar, posso contar com o seu voto? O seu amigo. Então, enfim, nós estamos chegando no fim aqui do nosso debate e existe um livro só sobre os sarcasmos de Churchill, né? Que eu aconselharia a todos a lerem, porque é de uma sagacidade, né? De um brilhantismo. Ele estava numa festa, né? E tinha esquecido a braguilha aberta das calças. Aí uma senhora chegou, Sr. Churchill, sua braguilha está aberta. Não há problema, minha senhora, passarinho morto não cai da gaiola. E então, nós estamos encerrando aqui a nossa mesa nesse clima humorista, né, e despretensioso e fraterno. Agradecendo aqui o meu amigo Dimitri, sempre disposto a colaborar, e desde a primeira vez que eu ouvi, eu identifiquei nele exatamente essa outra visão, essa independência, essa liberalidade e esse desprendimento dessas obviedades, né, que existem no nosso meio. E eu sempre fui também um outsider dentro dos outsiders, porque por isso que eu resolvi começar a fazer meus próprios eventos, já desde 1980, porque eu vi que havia uma tendência de organizar as coisas de um jeito também condicionado por essas crenças, né? E sempre fui bem sucedido nisso, e sempre existe um público para isso, sempre tem aqueles que se identificam com isso, claro que vão ter os outros, né? O Lao Tse dizia que a única prova que ele tinha que ele não estava louco é que o Confúcio dizia que ele estava errado, né? E se você não tiver a negação, você não tem a afirmação. Eu me sinto muito feliz que tem uma porção de gente que me detesta, porque, como dizia meu amigo Miro, que é um escorpião, Sol quadrado Plutão, dizia, quanto mais pedras me atiram, mais alto será o meu pedestal. É legitimamente escorpiônica essa palavra, né? Boa. Eu só queria lembrar uma frase do Churchill também, que eu acho sensacional, que numa festa ele estava bem já bebido, bem já mamado, e uma senhora muito feia veio falar com ele assim, sou o primeiro-ministro, o senhor está bêbado. Ele falou, pois é, minha senhora, eu amanhã vou acordar sóbrio e a senhora vai continuar feia. E tem a outra, que ele também estava no parlamento, né, debatendo, e ele era um argumentador terrível, né, com Mercúrio, oposição Plutão, né? Tudo que você diz para uma pessoa dessas, ela pode pegar e virar contra você, né? Ele pega o teu próprio argumento para te acabar, né?
Aí, uma hora a mulher ficou com tanta raiva que tudo que ela dizia ele rebatia e derrubava, que ela se levantou e gritou: Sr. Churchill, se eu fosse a sua esposa, eu punha veneno no seu chá. Daí todo mundo ficou esperando o que ele ia dizer, né? Minha senhora, se eu fosse seu marido, eu tomava. Então, com essa reverência ao Mr. Churchill, eu aconselho a todos que forem a Londres, vão visitar lá o lugar onde ele comandou a resistência à Segunda Guerra Mundial, no prédio onde fica o Ministério do Exterior. Lá está tudo, como os ingleses gostam de fazer, está tudo conservadinho. Ele era uma pessoa totalmente estoica, ele era um sujeito completamente desprendido. A sala dele, onde ele comandou a Inglaterra, é um cubículo desse tamanho aqui, uma cadeira de madeira, uma mesa de mapas, e ali ele tinha esse homem realmente é uma figura impressionante. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Dimitri, ao Gabriel, que veio aqui nos trazer esses sentimentos, essas visões, né, tão importantes, e estimulando ainda mais que a gente consiga abrir mais espaço. Uma vez eu fiz um evento que foi ali no IBAN, que eu cheguei à conclusão seguinte, que eu tinha lido que os gregos achavam que o único sistema justo de eleições é o sorteio, porque qualquer outro está sujeito ao poder da retórica, ao poder econômico e ao poder da força, né? Então, a democracia pode ser adulterada por essas três coisas, que a única coisa que não, a não ser que você fraude as bolinhas do sorteio, né, é a sorte. Então, eles formavam um círculo e quem quisesse ser parte da administração pública entrava no círculo e era sorteado, né? Então, eu abri 10 inscrições para pessoas que quisessem participar do evento, com trabalhos, astrólogos desconhecidos, e nós selecionamos, eu e outros 2 colegas, selecionamos 5, e eles vieram 5 no evento, e na hora foi sorteado quem é o que ia falar, né? Então tinha um participante sorteado. Então, que é ser o destino que escolher quem ia falar, não é ser alguém segundo as suas crenças e as suas ideologias ou as suas preferências, né? Quer dizer, então, a presença do Gabriel e também do Vinícius, né, trazem aqui esse incentivo, né, para que a gente abra mais espaço e dê mais voz e dê mais oportunidades, que jovens venham, né, e que tragam com eles essas experiências, essas vivências já que podem ser muito importantes para a gente. Isso que eles disseram aqui, que o Vinícius falou sobre o fato histórico, a literatura, isso é muito importante, né, porque realmente com isso você desperta uma identificação muito mais fácil, né? Então agradeço ao meu filho Vinícius, porque ter se disposto a vir e participar e trazer essas ideias e entrar na fogueira das trocas públicas, né? Então, quero agradecer a presença de todos e a gente volta aqui às 2h, 2h30. 2h, e com as 2 mesas seguintes, e nós vamos encerrar com o Paulo Cardoso, com essa importante palestra sobre a astrologia na obra de Fernando Pessoa, e que no Teatro da Gávea, né? Teatro Maria Clara Machado, amanhã e terça, o primeiro dia é gratuito, né? Não, os dois dias são cobrados, são pagos, só que são mais para leigos, etc. E na terça-feira é uma coisa mais aprofundada. É R$50 a inscrição. E eu recomendo porque vai ser difícil trazer novamente esse conjunto de coisas aqui, né? Então vamos aproveitar. Então todos que quiserem compareçam a partir de... de 19 às 21h30. Lá no Planetário. Lá no Planetário da Gávea, Teatro Maria Clara Machado, segunda e terça. Então tá bom, muito obrigado e até breve.